Vamos lá. Sobre essa fase da sua vida em que a senhora trabalhava, né, aqui em Vitória e morava ali no centro, você comentou que o seu marido, né, que o seu Geraldo, ele trabalhava fora durante a semana e ele vinha aos finais de semana. Então você era praticamente sozinha ali com 2 bebês. Eu digo 2 bebês porque Evandro. Porque, na verdade, assim, após o nascimento do Leandro, 1 ano e pouco depois veio o Evandro, certo? Então, como que você lidava com 2 bebês sozinha, aleitamento materno e tinha mais de um emprego, né? Trabalhava em lugares diferentes, não tinha carro naquela época. Como que funcionava esse esquema seu do maternar, que também tinha o desafio de trabalhar, né? E sem o marido por perto? Me conta. Lara, foi bem difícil essa fase, mas eu soube vencer. Porque quando nós casamos, Geraldo foi sempre muito trabalhador, muito. De segunda a sexta, ele não ficava em casa. Ele era representante comercial, ele não tinha salário, ele só ganhava se ele vendesse muito, o salário dele era maior. O que ele recebia era mais. Se ele vendesse pouco, ele também recebia proporcional às vendas dele. Então, de segunda a sexta, eu não tinha marido em casa. Isso quando meus filhos nasceram, né? Leandro, depois Evandro. Então, menina, não foi muito fácil. Eu tinha comigo uma pessoa que eu tenho, assim, grande admiração por ela até hoje, que foi Maria. Maria morou comigo durante, vamos dizer assim, enquanto meus filhos eram crianças e até mesmo adolescentes, Maria trabalhou comigo. E eu, então, trabalhava nessa época, eu trabalhava em Santo Antônio, no Colégio Alberto de Almeida. Eu cuidava de tudo de manhã cedo, mais ou menos 11 horas eu tinha que sair de casa, já deixava meu filho tomado banho, amamentado, e às vezes eu tirava um pouquinho de leite, botava numa chuquinha, porque chuquinha era uma madeirinha pequena, porque se eu atrasasse na hora de voltar, que eu voltava 3 horas, eu ia de bonde para Santo Antônio, o bonde demorava a beça, ele passava pela Graciano Neves, subia, descia no Parque Moscoso, eu chegava no final, onde tem o cemitério, o bonde ia até ali. Dali eu saltava e ia andando para o Alberto de Almeida, que é onde eu trabalhei. Quando eu dava 3 horas na hora do recreio, eu voltava em casa, subia o morro da Alziro Viana, que é lá em cima. Meu Deus. Subia o morro, Leandro já estava aos berros, eu dava mamar a Leandro, Maria ficava com ele e a minha irmã, que estudava. Muitas vezes ela me ajudava em casa, ficava com ele sacudindo até eu chegar. Para acalmar? Para acalmar. Jesus, eu chegava, ele mamava. Eu chegava, dava mamar, voltava, 5h30, subia o morro depressa. Quando eu chegava lá em cima, minhas pernas estavam quase que curtas, de tanto que eu subia o morro correndo. E assim foi a minha vida durante muito tempo. Quando o Leandro nasceu, daí a 1 ano e pouco o Evandro nasceu, ainda estava em Santo Antônio. Foi uma coisa bem difícil. Mas você sabe que eu venci isso tão fácil. Leandro foi sempre muito saudável, Evandro foi um molequinho saudável, a beça não me deu trabalho, mamava a beça até Evandro com 1 ano mais ou menos, 9 meses, 10, ele já estava caminhando e chorava, ele já comia. E eu, às vezes, fazendo meus planos de aula, e ele chorando, eu abria minha blusa, levantava, ele enfiava a cabeça, mamava e ia embora brincar. Jesus! E assim eu vivi muitos anos e muitos bons anos. É bom lembrar dessas coisas, né? Na hora é meio desesperador às vezes. Só que agora eu tô achando uma história tranquila olhando a da senhora, porque assim, menina, eu nem imagino isso, na verdade. Eu lembro que no começo da minha amamentação, quando eu virava as costas, eu já achava que eu fazia pouca coisa e era hora de voltar. E isso hoje em dia, assim, com todas as ajudas que a gente tem, né? Com carro, com, sei lá, com uma pessoa que
que mora perto de casa, com tudo perto, ainda assim eu achava uma correria insana, né? A gente se acha às vezes que é a pior pessoa do mundo, a pior mãe do mundo, que não dá conta, mas a gente vê que a gente dá, e a gente vê que muita gente deu muito mais conta do que a gente, né? Ô Lara, eu tô lembrando que nesse tempo que eu saía do bonde e andava até o Alberto de Almeida, esse colégio existe ainda em Santo Antônio, que eu andava até lá, quando eu estava esperando Leandro, quando eu passava para uma casinha antes do Alberto de Almeida, tinha aquele cheiro de muqueca, de peixe. Muitas vezes eu entrei na casa desse homem, que era um sapateiro, eu entrei e pedia a ele um pedacinho de peixe, eu comia e ia para a escola trabalhar. Era muito legal. Você sabe que eu não achei difícil? Eu não achei difícil. A Maria me ajudou muito. É muito bom mesmo. Ter uma pessoa de confiança, né? Maria me ajudava. Principalmente sem marido, né? Então, e Geraldo chegava dia de sexta-feira de noite, ele chegava. Aí, sábado e domingo, os meninos ficavam por conta dele. E aí você descansava, dormia um pouquinho? Não, que dormia. Plano de aula, ia para às vezes ajudar a Maria na cozinha, fazia sempre bolo, um doce, um pudim. Sua mãe lá em Nova Venécia? Mamãe lá em Nova Venécia, não tinha ninguém aqui não. Não via nem uma vez por mês te dar um socorro? Igual hoje vem mamãe ajudava a andar no carrinho na rua e tal. Que carrinho em rua? Era eu sempre trabalhando. Nossa, não tinha nada a ver. Eu ia falar, gente, será que ela vinha te visitar uma vez por mês para você ir numa lanchonete com seu marido? Lara, lanchonete, eu acho que nem existia em Vitória. Ali na Rua 7 tinha uma, mas juntava muita gente. No antigo Ibeu, dia de sábado, tinha um tal de baile das jovens. Eu muitas vezes queria ir ver, né, a dança dos jovens, mas cadê que eu ia? Não tinha tempo, não. Eu quero entender também como que foi um pouco dessa diferenciação enquanto referência que a senhora se tornou na parte de alfabetização. Por exemplo, você já me contou um pouquinho que você ensinou, assim, você ajudava os seus filhos a ler. Porque eles não estudavam nas escolas que você dava aula. Não. Então, você ajudava nas tarefas de casa, o Leandro, né, que era o mais velho. Me conta um pouquinho disso aí, como que você realmente era, assim, se tornou conhecida também por essa parte da alfabetização, que na verdade foi o início também da escola posteriormente, né? Que começou nessa parte de alfabetização. Eu trabalhava, como disse, no Alberto de Almeida. Uhum. Aí surgiu uma oportunidade do MEC proporcionar um curso aqui em Vitória. Então eu me inscrevi nesse curso, onde eu considero assim a minha primeira faculdade. Uhum. Então, nesse curso, a gente aprendia muito bem todas as metodologias, vamos dizer, da língua portuguesa, da matemática, ciências, dos estudos sociais, enfim, a gente aprendeu muito bem. Não só eu, acho que tinha umas 40 professoras na época. E, modéstia à parte, eu sempre fui meio vaidosa para as coisas que eu fazia e faço em termos de educação. Então, eu me destaquei como aluna nesse curso. E logo, como eu me destaquei, me chamaram se eu gostaria de trabalhar na escola de aplicação anexa à Escola Normal Pedro II, que era onde preparava a professora. Eu mais que depressa vim, porque eu ia para a Ilha das Flores. Depois que eu saí do Alberto de Almeida, eu ia para a Ilha das Flores, pegava ônibus, ia para lá, voltava. E agora trabalhar quase que do lado da minha casa, que eu na Alziro Viana e a Escola Normal ali em cima, perto da Catedral, perto do Palácio. Então, depressa, aceitei. E elas, então, eu tinha, assim, alfabetizava pelo método fonético. Vamos dizer assim, ensinava os fonemas. E quando eu fui chamada para a escola de aplicação, uma professora era apaixonada pelo método fônico e ela, então, não queria trocar comigo. Falou, Margarida, você vai alfabetizar pelo método global, que chamava o outro, que era uma maneira analítica. Então, eu me esforcei tanto que meus alunos aprenderam a ler primeiro do que os dela.
Nossa entendeu? Senhora. Primeiro do que os dela. Então, eu vi que eu dava para aquilo. Aí eu fui misturando métodos, estudando também outros métodos e, no final das contas, eu fiz meu método, que é o que eu uso na escola. E aí você treinava com seus filhos em casa? Como que era essa questão, meus filhos, assim, com o Leandro, por exemplo? Leandro estudava particular numa escola aqui em Vitória, lá perto do Colégio Americano, e ele de tarde, de manhã ele ia para a escola, eu também ia, e de tarde a gente sentava e eu ensinava ele. Eu ensinando, que eu queria que eles fossem assim, bons alunos. E eles foram, graças a Deus, todos dois, muito bons alunos. Então, eu queria que Leandro fosse muito bom aluno. Aí eu ficava ensinando a Leandro. Eu pegava o livro, eu ficava de um lado fazendo meus planos de aula e ele assim, eu ajudando. E Evandro, eu dava lápis de cor e tal, ele ficava rabiscando. Ele era o mais novo, tinha que se distrair. Né? Não tinha tablet, televisão, não tinha. Aí o que ele fazia? Eu ensinando a Leandro e ele assim, prestando atenção. Quando foi um belo dia, nas últimas páginas da cartilha, isso é bacana demais, quase eu choro. E ele, então, a última lição, Leandro lendo. Zazá é a boneca de Zizita. E ele, então, acompanhando do lado contrário, lendo também. Aí eu falei, Evandro, leia aqui para a mamãe ver. Aí ele falou, vira o livro, mamãe. Assim eu não leio, não. O livro de cabeça para baixo, pro lado dele. Então ele começou a ler de cabeça para baixo. Observando mais velho. Aí eu virava o livro, ele, não, mamãe, vira assim. Aí eu vi. Aí ele queria ler de cabeça para baixo porque foi o jeito que ele aprendeu, com o Leandro na frente. Na frente. Entendeu? Foi muito bacana. Então, enfim. Daí no outro ano ele foi para a escola e a gente tentou trabalhar com ele, ele já foi para a escola, ele foi para o primeiro ano, que ele tinha idade para ir para o primeiro ano. Essa também é muito bacana. Aí eu matriculei na mesma escola que o Leandro estava. Quando ele chegou lá, daí uma semana ele começou a chorar que eu não vou para a escola, eu não vou para a escola, mamãe, eu não vou para a escola. Eu falei, meu filho, vai onde seu irmão estuda. Aí ele falou assim, não, para lá eu não vou. Lá a mamãe ensina assim, A, E, I, O, U. Aí eu falei, meu filho, mas começa por aí. Aí ele falou, não, para lá eu não vou. E não ia, não queria ir. Eu então pedi à diretora da escola, que eu já estava trabalhando, que era a escola normal, o Instituto de Educação. Então ela deixou ele ir para a minha escola. Ele se matriculou no segundo ano. Por isso que ele é um ano atrás de Leandro, em termos de faculdade, em termos de... Entendi. Entendeu? Nossa, foi gente, muito bacana. E quando ele fez a primeira redação, que a redação dele foi pro mural, foi sobre o Dia do Soldado. Menina, foi muito bacana, quando ele chegou em casa, papai, a minha redação tá no mural da escola. Foi muito bacana. Então essas coisas, essas surpresas agradáveis eu tive com meus filhos pequenos. Graças a Deus. Isso marca, né, o coração da gente. Demais. É muito legal falar disso de novo, relembrar. Isso também, na verdade, assim, acho que mostra que a senhora realmente tinha um dom para isso, né? E aquele esforço do dia a dia que ninguém vê, né? Você na sua sala, querendo dar conta dos dois. E ainda assim, eles eram disciplinados, tanto que ele pegou a leitura sem muito esforço, né? Muito legal entender isso.